você trabalhou de carteira assinada de 1999 para cá, independente do número de anos, basta que em algum momento você tenha trabalhado de carteira assinada, você poderá ter direito a fazer a correção do FGTS. Olha só, pessoal, nós estamos a poucos dias do julgamento, da retomada do início do julgamento da revisão do FGTS. Dia 18 de outubro agora, quarta-feira que vem, nós teremos o reinício do julgamento. Olha só, você poderá ter direito a receber bons valores. Quanto mais anos você trabalhou de carteira assinada a partir de 1999, independentemente se você se aposentou ou continua trabalhando, e o seu empregador estava ali depositando certinho na sua conta de FGTS, o seu valor, né, o direito dos atrasados, das suas perdas passadas, ele pode aumentar significativamente. Aqui no meu canal tem diversos vídeos que eu mostro cálculos dos inscritos. Tem cálculo aqui, pessoal, de R$1 milhão para uma única pessoa. Tem cálculo de R$10 mil, 5 mil, 20 mil. Isso vai depender da sua história, do seu trabalho de carteira assinada. Agora, olha só. Eu sabia que quando nós tivéssemos aí a pauta pelo STF, né, a remarcação do julgamento, como aconteceu, vai ser agora dia 18 de outubro, diversas matérias mentirosas iriam começar a pipocar aqui pela internet. E eu já vou colocar aqui na tela para você, porque eu preciso combater essas matérias cheias de mentiras que visam tão somente prejudicar 70 milhões de brasileiros e brasileiras que podem ter direito à correção do FGTS, certo? Doutor Carlos, como é que está hoje o cenário? Nós temos aproximadamente, pessoal, 200 mil ações judiciais. Isso é um número ridiculamente pequeno. É isso daqui. Porque o potencial, né, de pessoas que poderiam se beneficiar dessa ação da revisão do FGTS é de 70 milhões de brasileiros e brasileiras. No entanto, nós temos apenas 200 mil ações. Um número absurdamente pequeno. Por quê? As pessoas não conhecem a revisão do FGTS, as pessoas não acreditam na revisão do FGTS e também a mídia contribui para desestimular os trabalhadores a buscarem os seus direitos. E esse site daqui, o Infomoney, eu achava que ele era até bolsonarista. Porque quando Bolsonaro estava no governo, estava no poder, ele fazia diversas matérias pró-Bolsonaro. Só que hoje me parece ser um site que joga no time de quem está ganhando. Ou seja, Lula e o PT chegaram ao poder e agora ele está fazendo matérias que favorecem ao governo atual, a Luiz Inácio Lula da Silva e também ao PT. Por quê? Tem várias mentiras aqui nessa matéria e eu vou mostrar para você uma a uma e vamos aqui combater, pessoal. Alertando, se você ainda não fez os cálculos da revisão do FGTS, clica no link que está na descrição, faça, descubra se é vantagem para você o valor que você tem direito e procure dar entrada na sua ação. Porque um dos efeitos que podem vir aí no julgamento do dia 18 de outubro é a modulação de efeitos. E o que é que isso significa? Que o STF pode decidir que só vai ter direito à correção do FGTS, as perdas passadas, quem entrou com ação judicial até o trânsito em julgado do acórdão. Ou seja, até aquele último dia em que não cabe ali mais recurso, que vai acabar, encerrar, definir completamente a revisão do FGTS. Se você não entrar, se você dormir no ponto e tentar entrar depois, se nós tivermos essa modulação de efeitos, você vai ficar de fora. Ok, tranquilo, entendido. Então não durma no ponto. Vamos lá, olha só, pessoal. Até a análise ser suspensa, o placar estava 2-0 para que a correção dos valores do fundo seja no mínimo igual à da caderneta de poupança. Olha só, equipe Infomoney, a matéria de 6 de outubro, né? 7 dias atrás. Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, marcou para o dia 18 de outubro a retomada do julgamento. Ok, tranquilo, verdade. Nós tivemos 2 votos, né? O Nunes Marques, que ele pediu vista em abril, e o placar estava em 2-0 para que a correção dos valores do fundo seja no mínimo igual à da caderneta de poupança. Ainda não há data para o julgamento ser retomado. Então a matéria é tão... Quem escreveu isso daqui é tão confuso que ele fala, né, que o julgamento foi marcado para o dia 18 de outubro e depois bota aqui, ainda não há data para o julgamento ser retomado. Pelo amor de Deus, presta atenção no que você está escrevendo. Pessoal, a data de reinício é 18 de outubro, ok? Semana que vem, quarta-feira. Atualmente, o FGTS é corrigido pela TR, mais 3%. O Solidariedade, que foi o partido que propôs a ação, argumenta que desde 99 esse índice não é suficiente. E isso é verdade.
Desde 1999, o índice da TR está próximo a zero. É por isso que existe essa ação, para substituir a TR, né, declarar ela inconstitucional e colocar um outro índice, que pode ser, no mínimo, a caderneta de poupança, pode ser o INPC, pode ser o IPCA, ok? A gente ainda vai precisar esperar a conclusão para ver qual índice que vai ser escolhido. A proposta contraria segurados do fundo, que esperavam obter a correção retroativa, mas agrada ao governo, que alega um impacto de 295 bilhões aos cofres públicos se o Supremo determinar o pagamento dos valores atualizados até 1999. Olha só, não é isso daqui. Não é impacto de 295 bilhões se o Supremo determinar o pagamento dos valores atualizados até 99. Este impacto aqui, que não tem nada a ver com a realidade, de 295 bilhões de reais, é se você determinar o pagamento a partir de 1999 até hoje. Não é valores atualizados até 99, é a partir de. E isso se todos os 70 milhões de brasileiros e brasileiras entrassem com a ação judicial e vencessem essa ação judicial. E como eu falei para vocês no início do vídeo, nós não temos nem, arredondando aí, 200 mil ações. Isso é um número assim, pessoal. Nós poderíamos ter 70 milhões de ações, certo? Mas o que nós temos é isso daqui. Ok? Então, os 295 bilhões de reais seria se tivéssemos 70 milhões de ações, só que nós temos 200 mil ações, então, logicamente, obviamente, não precisa ser gênio da matemática para você saber que nós nunca chegaremos em 295 bilhões de reais. Ok? Primeira mentira aqui combatida. O que pode mudar? Os ministros Luiz Roberto Barroso e André Mendonça já votaram para que a remuneração do fundo não seja inferior à caderneta de poupança. Isso. No mínimo, pessoal, tivemos o voto do Barroso e do André Mendonça declarando a TR inconstitucional e propondo que ela seja no mínimo, não significa que vai ser a caderneta de poupança, ok? Se a maioria dos ministros seguir a decisão do relator, a mudança no cálculo só vai valer após o julgamento, o que não afeta os valores recebidos até então, ressalta Solon Tepedino, advogado trabalhista. Isso encerraria todos os processos que tramitam no judiciário pedindo a reposição das perdas para a inflação e evitaria o impacto de ao menos 661 bilhões aos cofres da União, segundo a AGU. Veja, já me parece um advogado que tem algum interesse do lado do governo da Caixa Econômica. Por quê? Você repete a mesma mentirada que a AGU. E isso é uma irresponsabilidade. E a fala dele, né, que se o julgamento terminar assim, você encerraria todos os processos. Mas não é para encerrar todos os processos. Se o julgamento não permitir o pagamento das perdas passadas de todos os trabalhadores de um direito de propriedade, isso daqui é roubo, é furto, é apropriação indébita, chame do que você quiser. Né? Mas você meter a mão no bolso do trabalhador e privilegiar e você perdoar a Caixa Econômica, que durante todos esses anos, desde 1999, não tem corrigido os valores de uma maneira vantajosa para o trabalhador e apenas para si. 661 bilhões de reais. Veja aqui, 295 bilhões. Aí depois vem 661 bilhões, quase o dobro. Toda hora é um valor absurdo, um valor super inflacionado. Isso para quê, pessoal? Para criar o famoso terrorismo jurídico, que é quando você joga esses números assim fantasiosos e fantásticos para você já passar a impressão para as pessoas de que, olha, se o governo tiver que pagar isso, se a Caixa Econômica tiver que pagar isso, vai quebrar o país, vai quebrar a Caixa Econômica. Isso tudo mentira. Uma matéria extremamente tendenciosa e com falas de pessoas que são tendenciosas. Se eu fosse chamado para dar uma entrevista em um site desse, uma coisa assim, eu falaria a realidade. E não essa mentirada. Nós não temos nenhuma condição de chegar a 661 bilhões de reais, porque nós não temos um número elevado de ações da revisão do FGTS. E nós ainda vamos ter a modulação de efeitos. Isso é fato, vocês podem apostar que nós teremos, certo? Mais uma mentira aqui combatida. Vamos adiante, pessoal. Nunes Marques será o próximo a voltar, seguido por Cristiano Zanin. Os votos de Barroso e Mendonça podem não alterar significativamente o rendimento futuro do FGTS, pois o fundo já superou a poupança entre 2018 e 2021. Em 2022, o rendimento da caderneta foi maior, mas o Conselho Curador do FGTS ainda não distribuiu os lucros do ano passado, certo?
Prevalecendo o voto do ministro Barroso, neste momento não haverá nenhum impacto favorável ao trabalhador. Principalmente porque a expectativa é de que a distribuição de lucros faça os ganhos do FGTS superarem a poupança, afirma o advogado Pedro Abreu, sócio do escritório DC Associados. Veja bem, o voto do ministro Roberto Barroso foi indicando que, no mínimo, seria a caderneta de poupança. Mas o Luiz Fux, quando ele pediu a palavra ali, no momento do pedido de vista do Nunes Marques, o Fux, muito inteligente, falou que FGTS é direito de propriedade do trabalhador, certo? É um direito do trabalhador de propriedade. É um direito constitucional. E nada impede que seja utilizada uma outra taxa, como o INPC e o IPCA. E, especialmente, você efetivamente recompõe as perdas que o trabalhador teve. O que isso significa? Pagamento dos atrasados. Pagamento das perdas passadas. Que devem ser, pessoal, se sua conta de FGTS ainda está ativa, você tem uma continha ali ativa, a correção dessa conta tem que ser depositada nessa conta. Se você tem contas inativas, que você até já tenha sacado os valores, a correção dessa conta ela tem que ser paga por RPV, se o valor for até 60 salários mínimos, ou por precatório, se o valor ficar acima de 60 salários mínimos. Ok? É assim que deve funcionar. Se o voto do Barroso prevalecer, isso é roubo. Eu não estou dizendo assim que o Barroso está roubando, mas eu estou dizendo que se o voto dele, se o julgamento terminar assim, o Supremo Tribunal Federal vai ter legitimado um roubo da Caixa Econômica a 70 milhões de brasileiros e brasileiras. Isso é roubo, isso é furto, isso é apropriação indébita, chamem do que quiser, mas é isso, a realidade é essa. E se o Supremo Tribunal Federal tiver um resultado de julgamento assim, isso é um escândalo. Isso é um escândalo, isso é um absurdo. Claro que tem ministros que pensam assim, claro que tem influência política de Lula, certo? E eu não estou falando porque é Lula, porque Bolsonaro faria a mesma coisa. Qualquer presidente faria a mesma coisa, certo? Ficam se passando por amigos dos trabalhadores, né? Por, meu Deus, a gente tem que ajudar o trabalhador, a gente tem isso e aquilo. Mas nos bastidores, pessoal, ficam ali mexendo as pecinhas para não pagar um direito do trabalhador. Então, a partir do dia 18 de outubro, nós vamos ver se nós teremos um escândalo jurídico, um assalto contra o trabalhador, contra a trabalhadora, contra você, que trabalhou de carteira assinada e não teve valores que são seus e não da Caixa Econômica. Olha só, a gente precisa deixar uma coisa muito clara aqui. Este dinheiro não é da Caixa Econômica Federal, não é do governo, certo? Este dinheiro é do trabalhador, da trabalhadora, que já trabalhou, ok? Que já tem direito. Não pode aqui Supremo e nem ninguém, e nem Legislativo, ficar decidindo sobre dinheiro que não é seu. Se você se apropriou, se você não pagou o que você deveria, você é obrigado a recompor o que você botou no bolso de maneira irregular, certo? Porque bandido não é somente aquele que está na rua furtando, roubando, traficando, não. Bandido também é a instituição, né, bandida, é a instituição que, durante todos esses anos, não pagou, não corrigiu os valores da forma que deveria e agora quer se furtar da obrigação. Ou seja, quer sair de cara limpa. Não quer pagar um centavo, né, tendo aí se apropriado de trilhões de reais. Certo? Bilhões, trilhões de reais. Então aqui, meu amigo, eu estou aqui para falar a verdade. Doa a quem doer. Isso daqui é a minha opinião profissional, minha opinião como advogado. Então, Caixa Econômica não pode dar uma de bandido, uma de bandida contra trabalhador. Tá bom? Tranquilo? Vamos seguir. Pessoal, hoje é o vídeo aqui sem filtro. Eu falo o que eu quiser, como eu quiser. Doa a quem doer. Vamos seguir. Para Arthur Longo Ferreira, sócio da banca Henneberg, Ferreira e Linardi Advogados, a depender das variáveis, distribuição do lucro, do FGTS relativamente alta, remuneração da poupança, a decisão pode não mudar efetivamente para o trabalhador em certos períodos no futuro, que é um absurdo, né? O advogado trabalhista Wagner Guzmão diz que, se prevalecer o voto do Barroso, o impacto dessa nova interpretação, ainda que seja pequeno, representa uma inegável melhora na correção das contas de FGTS para o trabalhador. Para Guzmão, o rendimento maior da poupança e a TR no patamar atual atenuarão a perda que os trabalhadores atualmente sofrem, deixando o seu dinheiro no fundo. Olha só. Pessoal, correção do FGTS não pode ter
outro desfecho. Vou até falar isso aqui olhando para vocês. Não pode ter outra conclusão que não seja declarar a TR inconstitucional e substituir por um índice que efetivamente recomponha o poder de compra do trabalhador, certo? E este índice não é caderneta de poupança. Inclusive, ou é INPC ou IPCA. Vamos torcer, né, e vamos analisar aqui no meu canal todos os votos de todos os ministros. Eu vou analisar. Então, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e já deixe o like nesse vídeo, que me ajuda muito e ajuda outros trabalhadores e trabalhadoras. Cada ministro que votar, eu vou vir aqui gravar um vídeo e analisar o voto. Quem falar besteira, quem falar enganação, certo? Eu vou aqui dar a minha opinião e vou falar a verdade sobre o voto. O ministro que votar de forma coerente, protegendo o trabalhador, garantindo um direito constitucional, que é o FGTS, eu vou aqui falar e elogiar. O ministro que jogar contra o trabalhador, eu vou aqui criticar. O seu voto. Eu respeito todos os ministros do STF. Tenho muito respeito. Alguns eu tenho admiração. Agora, quem jogar sujo com os trabalhadores, quem legitimar esse assalto da Caixa Econômica, aqui no meu canal, que é o meu canal e eu falo o que eu quiser, sempre com muito respeito, eu vou criticar duramente, expondo a realidade para todos os trabalhadores. Inclusive o seu Luiz Inácio Lula da Silva, que gosta de dizer muito que é amigo do trabalhador, certo? E eu posso falar isso tranquilamente, porque o meu voto foi no senhor. Tranquilo? Não que eu seja petista, não que eu seja bolsonarista, mas a minha opção de voto foi por você. Se você ficar fazendo sujeira, né, mexendo ali, mandando Haddad, mexer pauzinho, reunião, isso e aquilo, eu vou fazer questão de, nas próximas eleições, lembrar os trabalhadores, as trabalhadoras, os aposentados, os pensionistas, de tudo que foi feito neste governo. Então, é bom julgar de forma coerente, concretizando a justiça, porque o direito nada mais é de entregar a cada um o que é seu. E o FGTS e as perdas passadas são dos trabalhadores. Desculpa, pessoal. Então, entregue o direito do trabalhador. Não estamos pedindo nada além, apenas o que é direito, certo? E se a sujeira for feita aqui neste canal, a gente vai falar da sujeira. Eu faço uma promessa para você que está aí me assistindo. Eu não vou deixar esse assunto morrer, certo? A mídia sempre publicando mentiras. Quando não publica absolutamente nada, finge que o assunto não existe, deixa ali um julgamento desse porte. Semana que vem, faltam 5 dias. Você pode estar vendo esse vídeo depois até do julgamento, né? Mas hoje faltam 5 dias para a retomada do julgamento. Ninguém comenta nada. E as matérias que saem, recheadas de informações mentirosas, certo? Para deixar o trabalhador ali, ó, na ignorância, no desconhecimento. Eu faço uma promessa para vocês, eu não vou deixar esse assunto morrer até as próximas eleições. E nós temos aí, como o Carlos Lupe falou, vamos chegar a 39 milhões de aposentados e pensionistas em 2023, 39 milhões. Beneficiários do BPC Luas, nós temos quase 5 milhões. Quantos trabalhadores nós temos? Muitos milhões. E o que isso significa? Milhões de votos. E quando o trabalhador sabe a verdade, sabe o que aconteceu, ele vai lembrar na hora de votar. Tá bom? Pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, que aqui, agora, nós vamos entrar numa vigília da correção do FGTS. Tá bom? Se você ainda não fez, procure fazer para escapar da modulação de efeitos. Um abraço e até a próxima, pessoal. Fui!